Pastor Dona Ana, Pastor Michael. Pastor mãe, Pastor Michael. Amém. Glória a Deus. Rei do universo. Pastor irmão Tiago. Pastor irmão Almir, irmã Rose, Pastor irmão Tiago. Tua glória enche a terra. Pastor Ego, pastora Patrícia, Pai do Senhor. Enche o céu. Senhora irmã Maria Isabel. Pastor Pastores, Everton Patrícia, Pastor irmã Maria Isabel. Estar em tua presença, maravilhoso. Glória a Deus. Poder te adorar. Já compartilha essa live, irmão. Marque pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. Pastor irmã Luísa, Dentro do instante vamos estar iniciando. Pastor missionária Luísa, irmã Vânia, irmão Raul, Pai do Senhor. te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar Pai do Senhor Thomas. em tua presença. Pai do Senhor Thomas, saudade dessas crianças. Poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é. Pastor Paulinha. Pastor irmã Paula. Pastor Mateus. Mateus do Pai Abraço. Aleluia. Quão famoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra. Pastor irmão Noé. Pastor irmão Noé. Enche abraço, o meu querido. céu. Tua glória enche a vida, Senhor. Pai do Senhor Vitinho, Maria, Pai do Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é Pastor missionária Rosa. te adorar. Maravilhoso é Pastor irmã Joyce, Pastor irmã Joyce. Pastor missionária Rose. Maravilhoso é Pai do Senhor te contemplar, Senhor. Pastor irmã Ivonete, Monique. Pai do Senhor, meus amados. Monique, irmã Ivonete. Aleluia. Maravilhoso poder te adorar. Glória a Deus. Maravilhoso Pai do Senhor, irmã Rosinéia. Pai Senhor, irmã Rosinéia. Maravilhoso te contemplar, Senhor. Amém, irmã Paula. Vamos estar Amém, orando, Senhor. Paulinha, vamos estar orando. Te contemplar, Pai do Senhor, irmão Vitor. maravilhoso. Pai Senhor, irmão. Pastor Almir, Presidente Almir, Pai do Senhor. Pastor Maria. Pastor Mana. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Seu Pai Maneiro. Senhor Maneiro. Aleluia. Pastor irmão Marcos. Seu Marquinhos. Maravilhoso é poder estar na presença do Senhor, né, irmãos? Pode ser A irmã paz Célia. do Senhor a todos os nossos irmãos. Pastor irmã Célia, Deus abençoe. Pode ser irmã Marta Sheldon. Irmão Sheldon, irmã Júlia. Pastor Júlia. Deus abençoe. Hoje toda a família aí conectada, que bênção, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, mais um culto de oração nesta noite. Louvamos a Deus, né? Como diz esse louvor de abertura, maravilhoso é poder estar na presença do Senhor, é poder adorar o Senhor. Paz do Senhor, irmã Débora, paz do Senhor Luiz, Luísa, paz do Senhor Amanda, paz do Senhor João. Senhor Joãozinho, Luizinho. Crianças Irmãos, da e que igreja, bênção, né? Ó, chuva lá fora. Paz do Senhor Pri. Senhor Priscila. Falei pro pastor, ó, tá chuviscando, vai esfriar de novo. Mas glória a Deus, né? Tudo é necessário. Louvamos a Deus pela chuva, pelo sol, pelo frio. Eu não gosto muito de frio, mas é necessário. E Deus também vem nos aquecer, né? Irmãos, vamos dar início neste culto. Salmo 51, pastor irmã Michele. Senhor Michele. Salmo 51, versículo 10, versículo 11 e versículo 12. Pastor irmã Valquíria, irmão Júlio. O senhor Theo. O João, o Luiz. Salmo 51, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Salmista Davi aí fazendo esta oração ao Senhor, no momento em que ele reconheceu ali o erro dele, o pecado dele, ele olhou para ele reconheceu que ele tinha falhado, pecado, e ele se voltou para o Senhor e ele faz esta oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Pastor Arroz, pastor Raul. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, esse é o temor do homem e da mulher de Deus. Porque pecar, nós pecamos, somos seres humanos, a gente erra, a gente peca. Mas só que nós temos que ser como Davi, reconhecer o nosso erro, o nosso pecado e dizer como ele diz essa oração: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me retires, ó Deus, da tua presença, nem me lances fora, mas me dá um coração puro, um coração reto, um espírito inabalável. Irmãos, é esta oração que eu e você precisamos fazer todos os dias. Porque somos falhos, somos pecadores, mas temos que reconhecer isso, assim como Davi. Davi, ele foi perfeito? Não, teve muitos erros, só que ele foi considerado homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia o seu erro. Ele jamais se escondia atrás do pecado, dizendo que ele era um guerreiro forte, valente, e por causa disso ele não precisava se arrepender. Não, pelo contrário, ele se humilhava. Ele rasgava suas vestes, ele se colocava na presença do Senhor. Tanto é que o Salmo 51 está aqui dizendo isso. Não me lances fora, olha a oração dele, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação e renova em mim o espírito reto e inabalável. Glória a Deus. Que esta venha a ser a minha e a sua oração. Que nós venhamos olhar para nós, reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, pedir perdão, voltar para a presença do Senhor. Mas uma das coisas que eu gosto muito de sempre citar é esse versículo, que é aquele que se arrepende, abandona o pecado, ele alcança a misericórdia de Deus. O segredo para alcançar a misericórdia, ter a presença dele, o Espírito Santo, habitando em mim e você é isso: arrependimento,
abandono do pecado. E aí vamos alcançar a misericórdia Aleluia. do Senhor. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra de abertura ao teu coração nesta noite. Paz, Senhor, irmã Jéssica. Paz, Senhor, Amém. Davi. Paz, Senhor. Lucas. Paz, Senhor, Luquinhas. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Quem sabe hoje você teve um dia corrido. Faça isso agora. Deus, me perdoa porque eu não tive tempo nem, Senhor, para agradecer ao Senhor meu por Deus. hoje. Aleluia. Coloque a tua vida na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus Sim, e meu Pai. Pai. Deus Todo-Poderoso e Santo. É, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Porque Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és digno de toda adoração. Meu Pai, aleluia. Meu Deus, e assim como Davi, Senhor, nós fazemos esta oração. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados, nossos erros. Reconhecemos, ó Pai, que Sim, somos meu Deus. pecadores É verdade, Pai. e precisamos da Tua misericórdia. Não retire, ó Deus, o Sim, Teu meu Espírito Santo. Não nos lance fora da Oh, Tua aleluia. presença, mas torna-nos dar a alegria da Glória a Tua Deus. salvação. Sim, meu Leva-nos a cada dia a trilhar o caminho do arrependimento, Aleluia, meu Deus. o caminho da conversão verdadeira, de a cada dia descer aos pés da cruz, buscar a Tua presença. Sim, meu Pai. Ah, Senhor, que a cada dia o Senhor venha nos ensinar a abandonar o pecado, abandonar o erro, Senhor, e buscar cada dia mais viver para o Senhor, pois só assim vamos alcançar a Sim, Tua meu Pai. misericórdia. Pai, entra agora neste lar. Entra mesmo. Ouve a oração deste homem, desta mulher que Sim, está meu orando. Perdoa, Senhor, os pecados. É, meu Deus. Renova as forças nessa noite. Renova mesmo, Pai. Se tem alguém aqui aflito, Aleluia. triste, angustiado, meu Deus, entra neste coração, Sim, traga meu Pai. paz, traga calmaria, tira Sim, todo o meu anseio, tira toda a preocupação. Senhor, traga É verdade, paz Pai. nesta alma, Senhor, que esta Em vida nome venha de se Jesus. entregar, Senhor, em Tuas mãos e deixar o Senhor cuidar, o Senhor fazer. Aleluia, Pai. Ó Deus, te damos Glória a graça Deus. por Sim, esse meu dia, porque o Senhor deu vida, É verdade, e quando a Pai. vida há esperança, Abraço, nós temos a abraço. chance de buscar o Senhor a cada Oh, novo glória. amanhecer que o Sim, Senhor meu nos dá Pai. fôlego de vida. Sim, Por meu isso, Pai, te damos graça por esta oportunidade verdade, de estarmos conectados através das redes aleluia. sociais para juntos adorarmos o Teu nome. Ó Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela vida de cada irmão que está conosco, de cada família que está juntinho conosco, aí para adorar, clamando ao Senhor conosco. Obrigado por esta chuva que cai sobre a terra. Obrigado pelas Tuas mãos Sim, de meu Pai. poder, pelo Teu cuidado sobre as meu nossas Deus. vidas. Pai, abrimos este culto nesta noite te Sim, meu pedindo, fica conosco, abençoa esse momento, Senhor, de culto na Tua presença, verdade. que vidas venham ser alcançadas, Sim, meu Deus. que vidas, ó Deus, venham ser transformadas Aleluia. pela Tua palavra, pelo Teu poder nesta É verdade, noite. Pai. Nós abrimos este culto, repreendendo toda ação contrária Sim, do meu Deus. inferno Em e nome de pedindo ao Jesus. Senhor, fica conosco É, meu e Pai. faz o Teu querer, Faz opera em mesmo. cada vida, em cada lar Em nesta nome do noite. Senhor Jesus. É a nossa oração em Aleluia. nome de Jesus Glória a Deus. Cristo. Amém, Amém, Jesus, Jesus. amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor. é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Se tu pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há
mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Pastor é o Manei. amor que só tem quem já conhece a Jesus. O amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor Amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eita glória! Deus fiel. Aleluia! Aleluia. Alegria só tem quem conhece Jesus, né, irmão? Aleluia. Porque mesmo a gente passando lutas, dificuldades, mas quando a gente tem Jesus, Ele dá força para nós, passa conosco Aleluia. e nos garante Glória a vitória. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Prepare o teu coração para junto podemos estarmos adorando o Senhor, ouvindo uma palavra. Daqui a pouquinho, após este louvor, já vamos estar orando. Vou passar para o pastor para darmos aí um tempo precioso para a palavra. Mas abre teu coração, adora o Senhor conosco. Vamos adorar Ele, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmã Patrícia Andrade, paz do Irmã Senhor. Patrícia. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Engrandecido é o teu nome, Pai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Descansa Aleluia. o teu coração. Ele tem poder para acalmar essa tempestade hoje. Ele tem poder para renovar as tuas forças. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é eterno, santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia,
aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Glória a Deus, Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, te louvamos e te engrandecemos. Seja engrandecido o teu nome para todo sempre. Pai. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dada somente ao Senhor. Pai. Meu Deus, nós queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, nosso louvor a Ti nesta noite. E pedimos neste momento, ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Usa Teu servo com poder e autoridade. Pai. Fala aos corações, ó Pai, presentes nessa live. Aonde chegar a Tua palavra, que venha alcançar famílias, lares, vidas nesta noite. Que a Tua palavra venha curar, transformar, libertar, salvar vidas nesta noite. Pai, usa Teu servo, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Abre o teu coração. Deus tem uma palavra para a tua vida. Amém. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Abra o teu coração nessa noite para ouvir a santa e gloriosa palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia aí consigo, abra comigo em 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 15. Amém? Desde já eu vou dizendo, aperta o cinto aí, que vem aí umas coisas aí meia que vai chamar muito a nossa atenção. Amém? Irmãos, quem tiver pedido de oração, já pode ir deixando aí. Sim, você tem um pedido de oração, já pode ir deixando nos comentários aí, a pastora vai marcando. E no final a gente vai estar apresentando diante de Deus. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim: Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e camelos e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. Amém? Meu irmão, nessa noite eu quero pregar no seguinte tema: busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Tanto aí que no título da live está aí Isaías 55, 6, onde o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então eu quero pregar no seguinte tema: busque a presença de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Davi, ele já era rei de Israel, e quando ele já estava estabilizado no seu reino, a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele preparou um lugar para trazer para si, para a cidade de Davi, para Jerusalém, a Arca da Aliança do Senhor. A Arca da Aliança, irmãos, ela era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando a arca foi tomada pelos filisteus, ela ficou então muito tempo, depois que ela foi devolvida, na casa de Abinadab. Então ela ficou muitos anos ali, e no reinado de Saul, ele foi um rei tão negligente, que ele não se importou em trazer para si, para perto de si, a presença de Deus, a Arca da Aliança. Então Davi foi um homem que ele não se importou com a presença de Deus. A arca ficou lá na casa de Abinadab muitos e muitos anos, e Saul não se importou. Então quando Davi assume o trono agora, Davi diz: não, olha, eu quero trazer para perto de mim a Arca da Aliança, eu quero trazer para perto de mim a presença de Deus. E ele preparou uma tenda, um tabernáculo, chamado Tabernáculo de Davi.
Ele preparou esse tabernáculo para trazer para ele a arca do concerto, ou a arca da aliança também, como é assim também é conhecida. Só que a Bíblia vai dizer que quando a primeira vez eles tentaram trazer a arca, eles não consultaram ao Senhor. Eles quiseram trazer, mas em vez deles consultar a palavra de Deus para ver como que a arca ela tinha que ser transportada, eles seguiram o exemplo dos filisteus. Então a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite para mim e para ti, irmãos, que se nós muitas das vezes nós estamos seguindo o exemplo de Davi na primeira vez, que ele quis trazer para si a arca da aliança. Então a primeira coisa que eu quero destacar é que nós queremos trazer a presença de Deus até nós, muitas das vezes do jeito do homem. Davi, da primeira vez, em vez dele fazer do jeito de Deus, ele quis fazer do jeito do homem, ele copiou os filisteus, porque a Bíblia vai dizer que os filisteus, eles levaram a arca em cima de um carro de boi. Foi assim que eles devolveram a arca para Israel novamente. Então Davi, em vez de ele consultar a palavra de Deus, em vez de ele consultar os anciões do povo e saber como que a arca tinha que ser transportada, ele quis copiar o exemplo dos filisteus, ele quis fazer da maneira do homem. E quantas das vezes, irmãos, nós agimos do mesmo jeito, nós queremos trazer a presença de Deus até nós do jeito dos homens. Mas por que eu digo isso, do jeito dos homens? Por quê? Porque o jeito do homem ele é mais fácil. Do jeito do homem não tem sacrifício. Entenda uma coisa, a arca, irmãos, ela era pesada. A arca, ela tinha um certo peso. Por isso, eles acharam melhor pô-la no carro, copiando o exemplo dos filisteus. Veja que a arca ela era uma caixa de madeira com cerca de 1,20 m, 1,30 m de comprimento. Diz alguns historiadores que ela tinha em torno de 76 centímetros, tanto na sua largura como na sua profundidade. A irmã está dizendo aí que travou, para mais alguém travou, irmãos? Dá um joinha, se está chegando bem para os irmãos aí. Às vezes por causa do tempo, né? Se você está nos ouvindo bem, dá um joinha aí. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então veja bem, meus queridos, que ele copiou o exemplo dos filisteus, ele quis trazer a arca, a presença de Deus para si, mas do jeito dos homens. Do jeito dos homens. E o que aconteceu? Por que eles quiseram trazer, copiando o exemplo dos filisteus? Como eu disse, a arca ela era pesada. Amém. Ela era toda de madeira de acácia, mas era revestida por dentro e por fora de ouro. Então ela era por dentro e por fora revestida de ouro. E a Bíblia diz que a tampa da arca, ela se chamava o propiciatório. Então em cima da tampa havia a imagem de 2 querubins alados. E esses anjos, a asa de um tocava na outra. Os seus rostos eram voltados para o propiciatório. E eles eram de ouro maciço. Por isso que eu digo que a arca, ela era pesada. Amém, irmão Tiago. A arca ela era pesada. Ela tinha um peso. Então, eles copiaram o exemplo dos filisteus e quiseram fazer da maneira dos homens. Por quê? Porque a arca sendo pesada, eles não queriam sacrificar. Então, do jeito do homem, muitas das vezes, aos olhos dele, era mais fácil. Porque não era necessário sacrifício. Não era necessário carregar o peso todo da arca. Então eles colocaram a arca em cima do carro. E o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que quando a arca chega na eira de Nacon, os bois tropeçam, Uzá vai estender a mão para segurar a arca. E então Deus fulmina Uzá e ele morre pela irreverência de ter tocado na arca do Senhor. E Davi então ele se entristeceu com isso. E ele deixa a arca do Senhor na casa de Obed-edom. A arca ela fica na casa de Obed-edom por 3 meses. Aí chega a notícia de Davi dizendo, olha, Deus tem abençoado a casa de Obed-edom desde o dia que a arca entrou na casa dele. E Davi então, o que ele fez? Ele reúne o povo novamente,
Só que agora ele consulta a palavra de Deus. E ele próprio diz depois, basta você lá ler 1 Crônicas, capítulo 13, capítulo 15, vai falar sobre isso. Aí depois eles consultam o Senhor, da forma que eles tinham que transportar, e ele próprio conclui dizendo, ninguém pode transportar a arca, a não ser os sacerdotes, a não ser os levitas, sobre os seus ombros. Então, isso para nós, querido, é algo que eu e você, nós devemos estar, muitas das vezes, atentos. Porque assim como Davi, muitas vezes nós queremos buscar a presença de Deus do jeito mais fácil, sem sacrifício, né? Queremos trazer do modo mais fácil, queremos imitar muitas das vezes os filisteus, queremos imitar muitas das vezes o mundo aí fora. E a segunda coisa que eu entendo é que se nós queremos trazer a presença de Deus até nós hoje, do jeito de Deus, nós teremos que levar uma carga sobre os nossos ombros. E aí que o negócio começa a estreitar. Por isso que eu falei para você já apertar o cinto aí. Vou repetir mais uma vez. Se nós queremos trazer a presença de Deus até nós, do jeito de Deus, teremos que levar a sua carga sobre os nossos ombros. Por quê? Porque a arca, a presença de Deus, ela tinha que ser transportada sobre os ombros. Sobre os ombros dos sacerdotes, sobre os ombros deles. Mas como eu disse, a arca ela não era leve. A imagem dos querubins, a tampa, era tudo de ouro maciço. Aquelas imagens pesavam muito, era pesada, tanto que era necessário 4 sacerdotes para poder transportar a arca, que eles transportavam ela em varais. Então tinham que carregar uma carga, tinham que carregar um peso. E quantas das vezes, meus queridos, nós queremos a presença de Deus, só que nós não queremos peso nenhum sobre os nossos ombros. Peso fala de responsabilidade, carga fala de encargo. Muitas vezes, queridos, nós não queremos, aleluia, carregar peso nenhum sobre nós. Nós queremos estar trilhando a nossa vida sem nenhum peso, sem nenhuma carga. E muitas das vezes nós limitamos os filisteus e queremos colocar a presença de Deus, a arca do Senhor, sobre carros. E não queremos carregar sobre os nossos ombros, conforme a palavra de Deus, ela recomenda. Então, se nós queremos trazer a presença de Deus até nós, do jeito que Deus ele quer, do jeito que Deus exige, nós teremos que levar a sua carga sobre os nossos ombros. Ah, pastor, mas, veja bem, mas eles eram sacerdotes, mas hoje eu e você, nós somos sacerdotes também. A palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que Deus nos fez reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Hoje nós somos o povo sacerdotal, a nação sacerdotal de Deus. A igreja hoje é a nação sacerdotal. Então veja bem, a arca ela representa a presença de Deus. Mas se eu e você nós queremos ter a presença de Deus, querido, nós vamos ter que levar uma carga. Vai ser pesado muitas das vezes. O próprio Cristo ele já disse isso para mim e para você, e ele não escondeu. Jesus já desde o princípio ele diz, olha, se alguém quiser, já está sendo claro, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, negar a mim mesmo, negar o meu ego, o meu eu, as minhas vontades, as minhas paixões. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você acha que a cruz era levinha, querido? Você acha que a cruz é levinha? Jesus, ele levando a cruz até o Monte Calvário, chegou um momento que ele não aguentava mais, foi preciso Simão Cirineu ajudar ele a chegar até o Calvário com a sua cruz. Cruz fala de peso. Então ele diz, tome a cada dia a sua cruz, vai ter um peso sobre mim e sobre você. Se nós queremos ter a presença de Deus na nossa vida, vai ser necessário sacrifício, querido. Temos que sacrificar. Então muitas das vezes nós queremos imitar os filisteus, queremos colocar a arca em cima do carro, não queremos peso nenhum. Eu quero viver a minha vida sem nenhum peso, sem nada me pressionando, e eu quero ainda ter a bênção de Deus. Entenda uma coisa, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, vai ter peso, vai ter carga, que eu e você nós teremos que carregar. Verdade. E a palavra de Deus diz através da boca do apóstolo Paulo, ele próprio diz, levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Além de eu levar a minha carga, muitas vezes vou ter que levar a carga do meu irmão.
Só que muitas das vezes nem a nossa carga, querido, nós queremos carregar, muito menos a do irmão. Nós estamos vivendo em dias de um egoísmo tão grande que as pessoas elas só estão olhando para si mesmas, só estão olhando para o seu próprio umbigo, e as pessoas não estão nem aí para o sofrimento alheio. Mas eu entendo que eu e você hoje, nós temos que ser os sirineus hoje, que quando vemos alguém carregando a cruz e a cruz está pesada, para que nós venhamos emprestar os nossos ombros e ajudar aquela pessoa a carregar também a sua cruz, a carregar a sua carga. Por isso Paulo diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Só que muitas vezes nós olhamos somente para nós mesmos. Então nós queremos ter a presença de Deus, mas a exemplo de Davi na primeira vez e do povo de Israel, nós não queremos carga sobre nós, queremos colocar lá em cima do carro de boi, porque daí não tem peso nenhum, eles iam ali tudo tranquilo, o peso quem estava levando? Eram os bois, não, quem tem que levar o peso sou eu, é você, querido. Você tem que levar o peso da tua família nos teus ombros, homem. Você foi chamado sacerdote, o peso da tua casa recai sobre si. O peso da tua família recai sobre você. É você que tem que ser o intercessor. É você que é o sacerdote da tua casa, homem. Se a tua família está esmurecendo, você tem que tomar a posição de sacerdote. E assim como Jó, levantar de madrugada e estar ali oferecendo sacrifício através da tua vida de oração a Deus. Então vai ter carga, vai ter peso. Eu sempre digo isso para os obreiros. É muito comum hoje você ver as pessoas, eu quero cargo disso, eu quero cargo daquilo. Você sabia que cargo é carga? Eu falo isso para os obreiros. Cargo é carga. Você está dizendo cargo, vem de carga. Por quê? Você tem um encargo sobre você, vai ter um peso sobre você, vai ter uma cobrança maior sobre você. É isso que muitos não entendem. Eu quero ser um obreiro, mas e a carga que vai estar sobre você? Está preparado para carregar? Eu quero ser um presbítero, mas para ser um presbítero, conforme a palavra de Deus recomenda, está disposto a pagar o preço, a levar a carga? Eu quero ser um pastor, eu acho tão bonito ser pastor, está disposto a pagar o preço? Só eu sei, e a pastora sabe o que nós passamos, a carga que nós temos que levar a cada dia. Está disposto? Se você estiver disposto, aí você pode ter certeza que a presença de Deus vai te acompanhar. A presença de Deus, a arca do Senhor vai estar sobre você. A presença de Deus vai estar sobre a tua vida, vai estar sobre os teus ombros. A terceira coisa que eu entendo, através dessa palavra, se nós queremos ter a presença de Deus conosco, nós temos, irmãos, que na jornada desta vida, nós temos que andar sacrificando. Está aí, no versículo 13, olha o que diz aí, E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Olha para você ver, os sacerdotes davam 6 passos, paravam e sacrificavam ao Senhor. O número 6 na Bíblia representa o número do homem. O que eu entendo através desse texto? Que eu e você, homens, seres humanos, nós temos que viver, nós temos que caminhar, nós temos que andar em sacrifício, nós temos que andar sacrificando constantemente. Pastor, mas a palavra de Deus diz que eu sou salvo pela graça. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de presença de Deus, eu estou falando de unção de Deus sobre a minha e a tua vida. É isso que eu estou dizendo. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu estou falando, se você quer ter a unção de Deus, se você quer ter a presença de Deus, nós temos que andar, querido, sacrificando a cada dia. E quando nós falamos de sacrifício, tem pessoas que pensam que vai ter que pegar um animalzinho, assim como no Antigo Testamento, sacrificar o animal. Não, querido. Através da morte de Cristo, todo o sacrifício expiatório ele foi abolido através da morte de Cristo, porque ele foi o sacrifício que satisfez a exigência da lei de Deus. Por isso Jesus na cruz do Calvário diz, olha, tetelestai, está consumado. Ele pagou a dívida foi paga através do derramar do sangue dele.
Mas quando a Bíblia fala de sacrifícios hoje na nova aliança, ela está dizendo em relação à nossa vida de adoração, à nossa vida de louvor. A pastora leu aqui o salmo de abertura, o salmo 51. No mesmo salmo 51, versículo de número 17, vai dizer que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Davi ele diz no Salmo 51, olha, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então os sacrifícios para Deus hoje são um espírito quebrantado. Mas pastor, o que é um espírito quebrantado, um espírito contrito? É aquela pessoa que vive em arrependimento, é aquela pessoa que tem uma vida de arrependimento. Tem pessoas que acham que o arrependimento na vida do crente, ele tem que acontecer só no momento da conversão, se engana. O nosso arrependimento tem que ser todos os dias. A cada dia eu tenho que estar me arrependendo. A cada dia eu tenho que olhar para mim e me ver como um indigno da glória de Deus, como um pecador. A cada dia eu tenho que olhar para mim e me arrepender. Eu olhar para mim e ver, aleluia, que eu estou muito aquém daquilo que a palavra de Deus, ela determina que eu seja. Então eu tenho que viver uma vida de arrependimento. Então, um coração quebrantado e contrito é aquele coração que está disposto a todo momento em se arrepender diante de Deus. A pastora já falou aqui nessa noite, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, irmãos, mas é porque quando ele caía em falha e ele era repreendido, imediatamente ele se dobrava, imediatamente ele se arrependia, imediatamente ele se colocava na presença de Deus e ele chorava amargamente em arrependimento pelo seu pecado. Isso é um homem segundo o coração de Deus, isso é um homem que tem um coração quebrantado e contrito. Ele próprio diz no Salmo 51, olha, se o Senhor se agradasse de holocausto, eu te daria. Ele era rei, ele poderia dar quantos sacrifícios quisesse, quanto holocausto quisesse, ele poderia oferecer ao Senhor. Mas ele diz, não, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Está lá no Salmo 51, versículo 17. Só que, irmão, sabe o que acontece hoje? Eu entendo que hoje nós temos que viver em um nível de arrependimento profundo. Muitas vezes, querido, nós não nos arrependemos por nada. Muitas vezes nós pecamos diante de Deus e cada pecado é uma ofensa à santidade de Deus e nós continuamos tocando a vida como se nada importasse, sendo que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Está lá em Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida para abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados encobrem os vossos rostos de Deus para que não vos ouça. Então o pecado ele traz separação entre nós e Deus. Só que muitas vezes nós pecamos e em vez de nos arrependermos, de nos quebrantarmos diante de Deus, nós continuamos tocando a vida como se nada tivesse acontecido. E isso que é muito sério, meus amados. Então eu entendo que é tempo de nós como igreja viver num nível profundo de arrependimento. Porque muitas das vezes, irmãos, entenda uma coisa, muitas vezes nós esperamos o arrependimento de várias pessoas, de tantas pessoas, nós esperamos o arrependimento dos outros, mas nós mesmos estamos falhando nisso. Eu coloquei essa frase pela manhã, essa mensagem pela manhã no Facebook. Eu coloquei essa frase e diz assim, ó, não podemos esperar que os outros se arrependam se não estamos dispostos a andar continuamente em um nível profundo de arrependimento. Eu vou dar um exemplo para você. Exemplificar. Rolou a língua aqui. Isso é normal. Vou dar um exemplo para você. Você, mulher, você quer que o teu marido se arrependa, muda de vida, mas você tem se arrependido diante de Deus? Falei que ia estreitar, falei que era para apertar o cinto. Ou vice-versa. Você, homem, quer que a sua mulher se arrepende, muda de vida, mas você tem se arrependido diante de Deus? Você tem um coração quebrantado, contrito diante de Deus? No momento que você vê que você pecou, você se dobra, você pede perdão e você deixa aquela vida de erro? Você quer ver o teu filho transformado, o teu filho
arrependido, no teu filho deixando a vida que tem levado, mas você tem se arrependido diante de Deus? Então eu vou ler mais uma vez. Não podemos esperar que os outros se arrependam se não estamos dispostos a andar continuamente em um nível profundo de arrependimento. Só que muitas vezes nós queremos que os outros se arrependam, mas nós mesmos não nos arrependemos. E nós somos especialistas em julgar, em apontar. Fulano de tal, tá pintando e bordando, mas nem sequer se arrepende. Mas será que nós temos nos arrependido? Será que nós temos nos arrependido? Quando eu magoo a minha esposa, será que eu me arrependo, eu me conserto com ela? Será que quando ela me magoa, ela se arrepende e conserta comigo? Ou será que nós vamos empurrando com a barriga, levando a vida como se estivesse tudo bem? Eu ofendo um irmãozinho e muitas vezes eu deixo do jeito que está e até mesmo fico tomando a ceia sem me reconciliar com ele. Então, querido, cadê o arrependimento? Entendo que o arrependimento ele é a porta de entrada para o reino de Deus. O próprio Jesus ele disse assim: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, para mim entrar no reino, eu começo entrando pela porta do arrependimento. Aleluia. Então, os sacrifícios hoje para Deus são um coração arrependido, um coração quebrantado. Então, irmãos, os nossos sacrifícios hoje são sacrifícios também de louvor. O próprio escritor de Hebreus, lá no seu capítulo 13, versículo 15, ele vai dizer assim: ofereçamos, pois, a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios que engrandecem o seu nome. Então o meu louvor, ele é recebido por Deus como um sacrifício de louvor. Eu entendo também que o meu corpo hoje, ele tem que ser oferecido também, conforme a palavra de Deus diz, como um sacrifício. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. O que Paulo vai dizer lá? Rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu tenho que oferecer o meu próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então você ouve muito hoje aí essa conversinha: não, Deus ele só quer o coração. E a pessoa está pintando, bordando e não está nem aí. Não, Deus só quer o coração. Eu digo para você, Deus não é cardiologista não, querido. Ele só é interessado em coração. Deus ele te quer de corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz que a santificação ela tem que atingir em nós esses 3 níveis: corpo, alma e espírito. Tem que atingir esses 3 níveis. Então essa conversinha mole que você ouve até em muitos altares: não, Deus ele quer o coração. Não, Deus ele não é cardiologista, que só é interessado em coração. Não, Deus ele te quer por inteiro. Paulo está dizendo que nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e aceitável e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o culto que eu faço com o meu raciocínio, com a minha mente. Eu estou adorando, falando que ele é maravilhoso, mas eu estou sentindo que ele é maravilhoso dentro de mim. Eu estou dizendo para ele que eu o amo, mas verdadeiramente eu estou sentindo amor por ele dentro do meu coração. Então o meu corpo tem que ser santo, porque o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo aí, irmãos, vários crentes, várias pessoas hoje dentro da igreja, que a pessoa ela chega na igreja e ela não muda nada. Ela vem bebendo e continua bebendo, continua enchendo a cara, estando dentro da igreja. Vem fumando, em vez de se libertar, continua fumando dentro da igreja. E eu digo, o teu corpo é templo do Espírito Santo, meu irmão. Você tem que apresentar o teu corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Então o meu corpo tem que ser santo, o corpo da pastora tem que ser santo para Deus. Eu não posso macular o meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então se eu estou bebendo, enchendo a cara, tomando da número 1 a 51, como que Deus vai receber o meu corpo em sacrifício vivo e santo e agradável? Como que ele vai receber? Se eu estou maculando o templo do Espírito Santo, se eu estou embriagando, e a embriaguez ela vai prejudicar o meu corpo.
E a própria palavra de Deus diz, olha, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então isso é muito sério. Se eu destruo o templo do Espírito, que é o meu corpo, Deus vai me destruir também. Então, você vê muito isso hoje. A pessoa ela chega na igreja bebendo, mas não se liberta, continua bebendo, escondido. Escondido do pastor, escondido dos irmãos. E eu digo isso, querido, de experiência própria. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu fui um crente que no princípio da minha caminhada, eu fui um crente relaxado. Um crente que achava que não tinha nada a ver beber socialmente. Estava no mercado muitas vezes com a caixinha, tá aí a pastora, não me deixa mentir. Estava com a caixinha de cerveja dentro do carrinho, vi um irmão lá apontando lá, já jogava as coisas em cima da caixinha para esconder. Até que um dia caiu a ficha, falei, mas estou escondendo do irmão, mas e Deus, não está vendo? E naquele dia eu tive a convicção que se Jesus voltasse, o meu destino seria inferno. Porque estava enganando, tentando enganar os homens, mas ele estava vendo tudo. Estava com o pé em duas canoas. Eu cheguei à conclusão, ou eu sirvo a Deus verdadeiramente, ou eu já abraço o capeta e vou fazer tudo que o diabo ele gosta. Por quê? Não adianta eu ficar ali com o pé em duas canoas, em cima do muro. Então, o meu corpo, o teu corpo, ele é templo do Espírito Santo, você tem que zelar por ele. Então, todas as vezes que você bebe, todas as vezes que você se droga, todas as vezes que você fuma, você está prejudicando o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. E o que vai acontecer? A própria palavra de Deus diz lá em Corinto que Deus destruirá aqueles que destruírem o templo do Espírito Santo. Então, isso é muito sério, meus amados. Então, Deus ele te quer, e Ele me quer de corpo, alma e espírito, oferecido a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, peça, se você ainda tem algum tipo de vício, peça para Deus te ajudar, peça para Deus te libertar. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Deus me libertou, irmãos, por mais que eu passasse em tal lugar, que eu via as pessoas bebendo, no começo eu senti o cheiro da cerveja, a minha boca enchia de água. Passou o tempo, aquilo já me embrulhava o estômago, já sentia nojo. Hoje eu não consigo nem sentir cheiro de cerveja, aquilo me dá ânsia, me dá nojo. Tamanha foi a obra de Deus de libertação na minha vida. Mas eu tive que querer, eu tive que dar o primeiro passo. A quarta coisa que eu entendo através dessa palavra, que se nós queremos, ter a presença de Deus, nós temos que viver, uma vida de sacrifício. E quando nós falamos ainda, irmãos, de sacrifício, hoje você vê um povo, um povo crente, um povo que já não está querendo mais se sacrificar. Principalmente quando fala em termos de sacrificar a nossa carne. Porque a carne, ela almeja somente o que é contrário ao Espírito. Pode ver, você dobra o joelho para orar, teu joelho se incomoda, a tua carne já se incomoda, já você começa a sentir dor no joelho, já começa a abrir a boca, já vem o sono. Você pega na Bíblia para ler, muitas das vezes você lê ali 10 minutos, já começa a te dar sono. Hoje mesmo eu falava isso com a pastora, eu estava lendo um livro hoje, e eu falando com a pastora, olha, amor, que coisa diabólica. Você está com o celular na mão, muitas vezes numa rede social, você não dá sono nenhum. Você pega um livro para ler, já vem sono. Então o que é isso, querido? É a nossa carne querendo dominar, é a nossa carne querendo falar mais alto, mas nós temos que sacrificar a nossa carne a cada dia, nós temos que matar o nosso velho homem a cada dia. Então quando nós falamos de sacrifício, nós não queremos muitas das vezes mais sacrificar. Por quê? Porque eu levantar 3 horas da madrugada para orar é um sacrifício que eu estou dando ao Senhor. Eu jejuar é um sacrifício que eu estou fazendo, eu estou matando a minha carne. Eu subir um monte é um sacrifício, eu deixar o meu convívio familiar para sair da cidade e eu ir, muitas das vezes, para sacrificar ao Senhor. Então veja bem, querido, é necessário nós sacrificarmos, viver uma vida de sacrifício, assim como Davi. Então aqueles levitas davam 6 passos e eles sacrificavam, levando consigo a arca da aliança. Amém, Renan. Amém, meu querido. E a quarta coisa, pois no final a gente vai estar lendo para os irmãos aí, Renan. A quarta coisa, se queremos ter, irmãos, a presença de Deus, nós temos que viver uma vida
nos humilhando a cada dia. Está aí no versículo 14. Olha o que Davi fez. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Então veja bem, o éfode, ele era uma vestimenta sacerdotal. Era uma vestimenta de linho fino. O que Davi fez? Davi, ele se despiu das suas vestes reais e vestiu sobre ele um éfode de linho. Então o que representa o éfode de linho? Representa a nossa vida de humilhação. Então Davi aqui, ele se despiu das suas vestes reais, das suas vestes de rei, e ele estava se humilhando, agora ele vestindo uma veste simples, uma veste de linho. Tanto ele se humilhou que isso chamou a atenção da sua esposa Mical. Ele tanto se humilhou que isso chamou a atenção dela. Então, se nós queremos ter a presença de Deus, nós temos, irmãos, que viver uma vida de humilhação na presença de Deus. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus a cada dia. Quando nós estudamos, irmãos, acerca dessa palavra humilhar ou humilhação, né? A ciência que estuda a origem das palavras, a etimologia, ela diz que essa palavra humilhar, ela vem da palavra humus. Humus, o que é humus? Pó. Todas as vezes que eu me humilho, eu estou reconhecendo que eu sou pó. Eu estou reconhecendo que eu sou pó, que eu sou barro, que eu fui formado do barro. Eu estou reconhecendo que sem Deus eu não sou nada. Todas as vezes que eu me humilho, eu estou reconhecendo que Ele é tudo e eu sem Ele não sou nada. Isso significa se humilhar. Humilhar, tem pessoas que interpretam mal, tem pessoas que pensam que humilhar é você andar com a roupa rasgada, com o sapato furado. Não, querido, humilhar não é isso. Humilhar é você reconhecer que sem Deus você não é nada, que, aleluia, você precisa dele para tudo. Uma outra coisa que Davi fez, se nós queremos ter a presença de Deus, adorar a Ele com todas as nossas forças. Olha o que ele fez, está aí na parte A do versículo 14. Está dizendo assim, que Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele ia bailando diante da arca, ele ia saltando com todas as suas forças. Irmão, você consegue imaginar isso? Veja que a palavra de Deus vai dizer que eles transportaram a arca de Deus da casa de Obed-Edom até Jerusalém. Diz alguns estudiosos que era uma distância mais ou menos de em torno de 22 a 20 quilômetros de distância que Obed-Edom ele morava de Jerusalém. Mas o texto vai dizer que desde o começo Davi ele ia bailando e ele ia saltando diante da arca com todas as suas forças, ou seja, ele estava adorando a Deus com todas as suas forças. E nós, será que nós adoramos a Deus com toda a nossa força? Será? Eu fico imaginando Davi, a cena, Davi, ele diante da arca, ele bailando e ele saltando. Quando diz saltando com todas as suas forças, irmãos, você já saltou com todas as tuas forças? Eu já fiz isso. A gente, quando era criança, a gente fazia muito isso. É você se dar todo o impulso para saltar. É você empregar todo o esforço para saltar mais alto. Era isso que Davi ia fazendo. Ele ia saltando com todas as suas forças diante do Senhor. Ou seja, ele estava adorando a Deus com todas as suas forças. Será que muitas vezes nós temos adorado a Deus com toda a nossa força? Porque quantas das vezes, querido, eu vou dizer de mim, isso aconteceu comigo. Quantas das vezes um chuvisqueirinho como esse que deu agora há pouco aqui, ó, Malemar deu uns pingos aí, nem molhou a calçada ali de fora ali. Mas se acontecesse isso, já era motivo para mim não ir na igreja adorar a Deus. E aí era desculpa que eu tinha, eu não vim porque começou a chuviscar. Até que um dia eu estava saindo para trabalhar, trabalhando na usina, estava no horário da tarde, e nesse dia, quando eu saí, estava um temporal, eu tive que sair porque não podia perder o dia de serviço. E quando eu saí, que eu cheguei na esquina de casa, irmãos, deu um pé de vento, que o guarda-chuva ele virou dos avessos. O guarda-chuva ele virou para trás e me molhou tudo.
E dentro de mim eu comecei a murmurar. E eu comecei a dizer comigo mesmo, puxa vida, eu saí num temporal desse para cumprir, né, o compromisso que eu tenho com a empresa, porque senão o chefe vai ficar pegando no meu pé. E quando eu estava murmurando, pensando isso, o Espírito Santo ele falou comigo, ele disse assim, e quantas das vezes você deixou de ir para minha casa para cumprir um compromisso que você tinha comigo, simplesmente porque estava chuviscando, nem estava chovendo como nesse dia de hoje. E você está saindo hoje para cumprir um compromisso com um homem, mas quantas das vezes você deixou de ir para minha casa para cumprir um compromisso que você tinha comigo, porque simplesmente estava chuviscando. Irmãos, naquele dia eu fui para o ponto chorando debaixo da chuva. Não me importei mais de molhar, eu fui chorando debaixo da chuva. Sabe o que você sentir vergonha, né, vergonha de mim mesmo. Falei, puxa vida, que cristão que eu estou sendo, gente. Que cristão que eu estou sendo que eu estou indo para trabalhar, eu tenho mais compromisso com o homem. Eu estou me esforçando muito mais para o homem do que eu me esforço para Deus. Foi isso que veio na minha mente na hora. E eu fui chorando aquele dia, e foi uma lição, porque depois podia estar chovendo. A Ana Carolina era pequena, mesmo que a Carolina era pequena, muita gente ia para a igreja, nós não tínhamos carro. Às vezes armava temporal, já ia orando para o caminho, e todas as vezes Deus preparava uma carona, nunca Deus deixou nós desamparados. Então, Davi, ele adorava a Deus com todas as suas forças. Será que nós temos adorado a Deus com toda a nossa força? Ou será que uma simples chuva já é motivo de nós não irmos adorar a Deus? Ou será que muitas das vezes um jogo de futebol já é motivo para nós não irmos adorar a Deus? E daí por diante, querido? São exemplos que eu estou dando, mas que muitas das vezes nós falhamos como adoradores e nós queremos ainda ter a presença de Deus. Saiba que a adoração verdadeira, ela atrai a presença de Deus. Se tem uma coisa que Deus procura, é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração, ela atrai a presença de Deus. Quando eu adoro verdadeiramente, eu atraio para mim a presença de Deus. Então Davi, ele adorava a Deus com todas as suas forças. Então quando nós adoramos ao Senhor, entenda uma coisa, que por ele fazer isso, está aí no versículo de número 16, vai dizer assim, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Sabe o que eu entendo? Que quando nós adoramos ao Senhor, verdadeiramente, assim como Davi estava adorando, Satanás sempre vai mandar uma Mical para tentar roubar a nossa alegria, através do que? Da crítica. Quando ela viu o marido saltando e bailando diante da arca, sem as suas vestes reais, o que ela fez? Ela estava na janela. Ela estava na janela, e lá da janela ela viu a cena, Davi saltando e bailando diante da arca. Ele se despiu das suas vestes reais. O que ela fez? Ela desprezou Davi no seu coração. Então vou repetir mais uma vez, quando nós adoramos, a exemplo de Davi, ao Senhor, né, com uma adoração verdadeira, Satanás sempre mandará uma Mical para tentar roubar a nossa alegria de adorar a Deus, através daqui, crítica. Irmãos, é o que mais tem hoje dentro da igreja. A igreja hoje está cheia de Micaus. O irmãozinho, muitas vezes, como Davi, está se alegrando diante de Deus, e está lá a Mical. Veja que ela estava onde? Na janela. O que representa a janela, espiritualmente falando? Janela, quando eu estou na janela, metade do meu corpo está do lado de dentro e o meu tronco está onde? Do lado de fora. Então, janela representa meio termo. Janela representa alguém que está com o pé em duas canoas. Janela representa alguém que está em cima do muro. Janela representa alguém que não tem compromisso com Deus. Então tem muitos crentes hoje dentro da igreja que estão na janela, assim como Mical. Quem está na janela está na posição de espectador. Veja que ela viu toda a cena, ela estava assistindo toda a cena, mas não estava participando da adoração. O marido estava adorando, mas ela estava assistindo.
Então veja que ela estava nessa posição, ela estava na janela. E o que ela fez? Ela desprezou Davi no seu coração e começou então a criticar. Ela criticou Davi pelaquela atitude. E hoje, irmãos, a igreja hoje está cheia de Micaus, pessoas que estão na janela, pessoas que, em vez, aleluia, de participar da adoração, estão ali somente assistindo. Pessoas que, em vez de ir prestar um culto, vão lá para assistir o culto. Você não vai na igreja para assistir um culto, você não está nesse culto online para assistir, você está aqui para prestar um culto. Se você está me assistindo aí, querido, você não está, você tem que ter a consciência que você está me vendo aí, mas que a tua posição tem que ser de um adorador e não de um espectador. Então ela criticou o próprio marido, e quantos hoje que nessa situação, pessoas que estão dentro da igreja, mas são pessoas que estão na janela ainda, que quando vê alguém se alegrar como Davi ia se alegrando, começa já a abrir a boca para criticar. Ah, mas precisa pular desse jeito? Precisa cantar tão alto desse jeito? Precisa orar tão alto desse jeito? Precisa falar assim desse jeito? Ah, mas precisa fazer aquilo que ele fez, aquilo que ela faz? Querido, quem está recebendo é Deus. É Deus que está recebendo. Então, se o irmão está se alegrando, se a irmã está se alegrando, quem está sentindo é o irmão, quem está sentindo é a irmã, não é você. Então, muitas vezes nós somos juízes, nos colocamos na posição de juiz para julgar, sendo que nós não estamos sentindo o que a pessoa está sentindo. Às vezes a pessoa está pulando diante de Deus, está pulando na presença de Deus, mas só Deus sabe a luta que ela está passando. E aquele momento é o momento que ela sentindo a presença de Deus, ela estava se alegrando na presença do Senhor. Isso estava acontecendo aqui com Davi. A arca agora já tinha chegado em Jerusalém, e já pelo caminho ele via saltando e bailando diante da arca, de alegria, por a arca estar retornando depois de muitos e muitos anos, longe de Jerusalém. Só que muitas vezes nós nos colocamos na posição de críticos, para julgar, para criticar. Ah, mas para que orar em língua desse jeito? Para que falar tanto em língua assim? Para que pular tanto assim? Querido, não importa, quem está recebendo é Deus. A adoração é para Ele, não é para nós. Me entenda aqui, não estou falando de molecagem, estou falando de adoração sincera. Eu sei muito bem quando algo é molecagem e quando algo não é. Eu estou falando de adoração sincera, de uma verdadeira entrega diante do Senhor. Então eu olho, irmãos, eu vejo que Mical, ela se importou mais com a sua honra, mais com a sua dignidade, do que com a própria divindade de Deus. Veja que ela estava ali na janela assistindo tudo. Então, querido, nessa noite eu deixo um recado para ti: saia da janela, deixa de ser, assim como Mical, um espectador e se torne um adorador. A igreja hoje está cheia de espectador. A igreja hoje está cheia de pessoas que vão para um culto, não para prestar um culto, mas vão para o culto para assistir o culto. Às vezes pessoas chegam em mim e falam: você viu o que aconteceu? Eu não vi nada, eu estou ali para adorar a Deus. Dificilmente eu vejo alguma coisa, principalmente quando eu estou pregando. A minha concentração é tão grande que parece que eu fico cego na hora. Ah, não vi. Então nós temos que estar na igreja na posição de adorador e não de espectador. Então é tempo de eu e você nós sairmos da janela. Quem está na janela está ali na posição de assistir, de ficar criticando. Em vez, ela tinha que estar seguindo o marido dela. Ela tinha que estar lá onde o marido dela estava. Ela tinha que estar lá adorando assim como o marido dela estava, mas ela estava na janela e, estando na janela, ainda criticava a atitude do marido. Então saia da janela, deixe de ser um espectador e se torne um adorador. E sabe o que aconteceu? Por Mical não ter buscado a presença de Deus, né? Por ela não ter estado com o marido lá buscando a presença de Deus, está aí no final aí, versículo 23, vai dizer assim que ela morreu sem filhos. Está dizendo que por causa dela ter julgado o marido, por ela ter criticado o marido, desprezado o marido, ela morreu na esterilidade, ou seja, ela não teve filhos. Ela não produziu nada. Então, quando eu e você estamos na posição de espectador, que na janela, só assistindo,
Metade do corpo na igreja, mas metade do corpo no mundo. E só criticando aqueles que estão adorando, nós vamos morrer estéril, querido. Então deixa um recado. Está na janela? Sai da janela, Eutico. Sai da janela. Eutico, ele estava lá na janela. Paulo pregando, Eutico na janela. Eu creio que conforme ia passando o movimento na rua, Eutico, ele deixava de assistir a pregação de Paulo e ia olhar o que estava acontecendo lá de fora. Por quê? Quem está na janela não presta atenção no que está acontecendo do lado de dentro. Se acontece alguma coisa do lado de fora, vai prestar atenção do lado de fora. Por quê? Está com metade do corpo para dentro e metade do corpo para fora. E ele estava ali assentado, o que aconteceu? De repente dormiu e caiu, né? A mais de 6 metros de altura e morreu. E se não fosse pela intervenção de Paulo, teria morrido, né? Se não fosse Paulo ter ido lá e ressuscitá-lo, teria morrido. Por quê? Porque estava assentado na janela. Janela não é lugar de se assentar, janela não é lugar de eu e você estar. É necessário eu e você estar seguindo aqueles que estão buscando a presença de Deus. É tempo de eu e você estar deixando de ser um espectador e nos tornar um adorador. É tempo de eu e você estar buscando a presença, estar buscando a arca, deixar de criticar, deixar de sermos juízes e passar a adorar mais, querido. Porque, do contrário, se nós não buscarmos a presença, querido, assim como Mical, nós vamos morrer na esterilidade. Vamos morrer estéril. Então, a Bíblia Sagrada diz que Davi, ele trouxe a arca de volta. Ele preparou o lugar, ele colocou a arca no lugar que ele tinha preparado. E ele foi grandemente abençoado com a presença de Deus. Quer ser abençoado? Busque a presença de Deus. Eu entendo, meus amados, que quando nós buscamos a presença de Deus, quando a presença de Deus está conosco, você não tem que se preocupar com nada. O próprio Senhor disse para Moisés, né? Porque Deus tinha dito: olha, Moisés, a minha presença não vai mais com vocês. Eu vou enviar o meu anjo na frente, porque vocês são povo de dura serviço. Para que eu não vos consuma no meio do caminho, o meu anjo vai à frente, eu não vou mais. O que Moisés disse para Deus? Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. E o que Deus disse? A minha presença irá convosco e vos fará descansar. Quando a presença de Deus vai conosco, sabe o que eu e você temos que fazer? Descansar, esperar. Por quê? É Ele que batalha por você. Ele vai à tua frente. Você não precisa correr atrás de bênção, a bênção que vai correr atrás de você. Os milagres vão te acompanhar, os sinais vão te acompanhar, porque a presença de Deus está conosco. E se a presença de Deus está conosco, a própria palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? A própria palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a presença de Deus está conosco, quem pode se levantar contra você? Se a presença de Deus está com você, Ele vai abençoar a tua casa, assim como Ele abençoou a casa de Obed-Edom, assim como Ele abençoou o reino de Davi. Quer ser bem sucedido? Busque a presença de Deus. Mas conforme eu disse, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje eu e você nós podemos achá-lo, mas vai chegar um momento que muitos vão buscar e não vão encontrar mais Ele. Por quê? Vai ser muito tarde. Acabou o tempo da graça, acabou o tempo da busca, acabou a porta da graça, já se fechou. Aí muitos vão bater e será tarde demais, já não tem jeito mais. Então está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Então é tempo de eu e você, meus amados, levar a arca do Senhor conosco. É essa palavra que eu deixo para a tua vida, em nome de Jesus. Quer ser abençoado? Busque a presença de Deus. Quer ser abençoado? Busque a presença do Senhor. Tua família vai ser abençoada, o teu casamento vai ser abençoado, teus filhos vai ser abençoado. Tudo que diz respeito a você vai ser abençoado pela presença de Deus. Assim como Ele abençoou a casa de Obed-Edom. Está dizendo que Ele abençoou a casa e tudo que ele possuía. Tudo que Obed-Edom possuía, Deus o abençoou. Abençoou os animais, abençoou as criações, abençoou o trabalho dele. Naquilo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Por causa da presença de Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe. Amém, irmãos? Quem pode dar um glória aí por esta palavra aí? Somos gratos a Deus, né? Porque Deus sempre traz uma palavra para nos ensinar. Então nós temos mais que catar essas palavras, colocar no nosso coração e praticá-las, vivê-las a cada dia. Irmãos, hoje é culto de oração. Vamos estar orando neste momento.
colocando a vida dos nossos irmãos que deixaram o pedido de oração. Se você não deixou, ainda dá tempo. Você pode estar falando aí, colocando na oração o nome, colocando a tua família, e nós vamos estar orando neste momento, colocando os pedidos de oração. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta palavra, por este momento, Senhor, que o Senhor trouxe, ó Pai, ensinamentos para as nossas almas. Senhor, queremos Te dar graça, porque o Senhor sempre tem uma palavra de alerta, de ensinamento, Senhor, para as nossas vidas. Pai, eu Te dou graças nesta noite por esta palavra, que esta palavra venha entrar nos nossos corações, que nós venhamos buscar mais pela Tua presença, que nós venhamos, ó Pai, a cada dia tomar a cruz, negar a nós mesmos e fazer mais da Tua vontade, do Teu querer. Que esta venha a ser a nossa oração, que este venha a ser o desejo de cada coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, entramos também, ó Deus, Senhor, neste momento de oração, colocando a vida das pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que necessitam, Senhor, de um milagre. Pai, alcança nesta noite. Senhor, visita agora os hospitais, visita os leitos agora, pessoas que foram desenganadas pelos médicos, pessoas, ó Pai, que testaram positivo por esse vírus, ó Pai, que tem se espalhado sobre a nação. A vida dos médicos, enfermeiros, meu Deus, vai alcançando nesta noite, em nome de Jesus Cristo, trazendo cura, trazendo libertação, restauração de vidas. Pai, visita a Kemri, Pai, que está internada. Toca, Senhor, na vida da Kemri. Senhor, vai repreendendo agora toda aquela enfermidade, toda aquela doença. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando os ossos, na junta dos nervos. Vai visitando os órgãos dela agora. Que cesse agora toda a enfermidade, toda a doença. Em nome de Jesus Cristo. Visita a Kemri nesta noite, Pai. Que as tuas mãos de poder venham tocar agora, Senhor, trazendo cura, trazendo restauração à vida da Kemri. Em nome de Jesus Cristo. Deus da glória, Deus santo, alcança as famílias, Pai, que estão também em quarentena. Senhor, traga cura, traga, Senhor, restauração nas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que cesse toda a contaminação, que cesse, Senhor, todo o contágio desse vírus. Senhor, colocamos, meu Pai, na Tua presença, cidade de Maracaí, as cidades que estão, Senhor, orando conosco, os irmãos de outras cidades, a nossa nação, meu Deus, alcança o Brasil, liberta o Brasil dessa pandemia, Pai, em nome de Jesus Cristo, queima todo esse vírus, desfaz, ó Pai, agora todo esse vírus, essa doença, venha ser queimada, repreendida, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Santo, Deus de poder. Senhor, oramos colocando a nossa nação brasileira na Tua presença, alcança as autoridades, alcança, meu Deus, a vida do presidente da República, dá saúde para ele, Senhor, guarda a vida dele, Pai, muitos desejando mal para esse homem, mas é agora que nós temos que mostrar o amor ao próximo, orando, Senhor, pelas pessoas. Por isso, alcança o presidente da República, alcança também os demais que foram contaminados, alcança essa nação, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, trazendo cura, trazendo libertação. Pai, liberta o Brasil, Senhor, de toda corrupção, de toda sujeira. A Tua palavra nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, espíritos malignos. Por isso, alcança o Brasil, repreende toda a força demoníaca que tem agido na nossa nação, traz cura na nação brasileira, liberta o Brasil, desperta as igrejas, desperta o povo, Senhor, para orar, para se colocar na posição, em nome de
de Jesus Cristo. Oh, glória. Ó Deus Santo, Deus de poder, Sim, eu meu peço também pela vida, Senhor, da Beatriz, aquela criança, Pai, Sim, que meu passou por aquela cirurgia. Vai, Toca Senhor. na vida da Beatriz, Toca dando mesmo, cura, meu Pai. Senhor, essa criança. Em nome de Jesus. Cura essa criança, Pai, Cura em mesmo, nome meu de Deus. Jesus Cristo. Aleluia, Tu tens um propósito na vida dessa Sim, meu criança, Deus. que ela venha sair daquele hospital, que venha Aleluia, se Pai. recuperar e Sim, venha meu ser um Deus. testemunho vivo do teu É agir, verdade, Pai, Pai. em nome de Jesus Em Cristo. nome do Senhor. Alcança o irmão Valdomiro, Alcança toca mesmo, na Pai. saúde do teu Toca filho, mesmo. vai repreendendo todas aquelas Faz a dores, obra, toda Deus. doença que Em nome do cesse Senhor agora, Jesus. em nome de Aleluia, Jesus Cristo. Pai. Alcança nossa irmã Lígia, Sim, meu Deus. vai trazendo cura, Toca na tua vai filha, trazendo, Pai. Senhor, libertação, Aleluia, meu Senhor, Deus. de todo mal, em nome meu de Pai. Jesus Cristo. Toca no sangue, Jesus. toca naquelas plaquetas, mesmo, meu Pai. normaliza, Senhor, Normaliza aquelas mesmo, meu plaquetas, em nome Em de nome Jesus de Jesus, Cristo. meu Ó Deus soberano, Deus Arabaxúria, eterno, Arabaxúria. Pai, eu coloco também nesta oração a vida, Senhor, da Ilha Paulinha. Decanta, Alcança, Senhor, o Fábio, o Sim, Mateus. meu Alcança o sogro É, dela, o Deus, Senhor Senhor Osvaldo. Alcança a Dona Sim, meu Lucia, a Deus. mãe dela. É verdade. Faz a obra na vida dessas Faz a obra pessoas. mesmo, meu Deus. Alcança toda a Em parentela, nome do Senhor trazendo, Jesus. Senhor, cura, trazendo Arabaxúria, libertação. Arabaxúria. Alcança, Senhor, também, Uma Pai, a metade, Vanessa, Campo, o Júnior. Pai, faz a obra no Uriquia, coração Arabaxúria, deste Uriquia, casal. Arabaxúria. Senhor, Senhor, traz Uma mudança, Arabaxúria, traz Arabaxúria. transformação à vida da Vanessa. É, meu Deus. Trabalha no coração Em do nome do Senhor Júnior. Jesus, Pai, Pai. colocamos este casal É na tua verdade, presença. Alcança também o Sim, Guilherme meu Deus. nesta Alcança noite. mesmo, Pai. Senhor, liberta o Guilherme Liberta mesmo, de meu toda Deus. depressão, Em nome de do toda Senhor opressão, Jesus, em Pai. nome de Oh, Jesus meu Deus, Cristo. faz a obra. Liberta o Guilherme, Em Pai. nome de Alcança Jesus, o Atalíbio também. Arabaxúria, Senhor, faz a Arabaxúria. obra na vida do Atalíbio. Senhor, Alcança, Arabaxúria. Senhor, a irmã Janete, as Em nome do crianças. Senhor Jesus, Senhor, nós colocamos a Faz a família obra, dela na Deus. tua Em nome presença. de Jesus, Alcança a irmã Rosineia. Aleluia, Alcança Pai. toda a família dela, o Sim, irmão meu Deus. Valdinei. Toca naquele, Senhor, Deus. braço. Sim, meu Tira Pai. toda dor muscular. Tira mesmo, meu Pai. Restaura aqueles Em nome de tendões. Jesus, Pai, meu tu és o Deus da cura, o Deus de Arabaxúria, milagre. Arabaxúria. Pai, visita também a vida do nosso irmão Sim, meu Mark Deus. Sheldon. Pai, visita os pais meu dele. Deus. Entra com Faz a obra, salvação, com Em nome de libertação. Jesus, Alcança também a irmã Joyce. meu Alcança os filhos. É, Pai, Pai. que o Senhor venha, Senhor, guardar, Alcança proteger mesmo, a Deus. família, Senhor, da irmã Protege Joyce. mesmo, meu Pai. Em nome de Jesus nome do Cristo. Senhor Jesus, Pai, eu Deus. oro também pela vida, Senhor, da Alabaçu, Cleo. alabaçu. Visita a Cleo, Senhor Osana. mesmo, Faz Pai. a obra na vida desta Em mulher. nome de Jesus. Pai, alcança também a Iriana. meu Deus. Senhor, que o Senhor venha entrar com providência. Alcança o Edson. É verdade. alcança a Rosilene Manzoni. Alcança mesmo. Pai, faz a obra na vida dessas nome pessoas. de Jesus. Pai, alcança cada irmã que está orando. É, Deus. Cada família que está sendo colocado. Cada nome meu que Deus. está sendo citado agora. Pai, que o Senhor venha entrar É, com meu providência. Que o Entra Senhor venha mesmo, trazer Deus. cura, Em libertação, nome de Jesus. transformação, mudança. Aleluia. Liberta das drogas, liberta Sim, meu dos Deus. vícios, liberta do Oh, tabagismo, do decalabaçu, alcoolismo, decalabaçu. da prostituição. Sim, meu Deus. Traga libertação neste lar, restaura Traga esse mesmo. casamento, Em nome que haja de Jesus. harmonia dentro desta casa. Senhor, que haja Ui, que respeito, abaixo. que haja paz dentro dessa casa. Ui, que Pai, abaixo. colocamos as famílias diante da tua presença. Colocamos, meu Sim, Deus, meu Deus. cada cidade, Pai, que está conosco. Sim, meu Deus. Aonde chegar essa live, este Sim, culto, Pai. alcança Aonde as essa live, cidades Deus, o lar que essa agora, live trazendo está cura, entrando agora, trazendo Deus, que a bênção do libertação, Senhor venha transformação, em nome sobre de esse lar, Jesus sobre essa Cristo. casa. Ó Deus Santo, nome Deus de de Jesus. poder, atende É, a oração meu do teu povo, atende meu o Pai. clamor da tua igreja nesta noite, aqueles nomes que não apareceram aqui, Alabaçu, mas que foram citados aí, É, ó meu Deus, Deus. alcança nesta Alcança sobre noite, esse lar, essa faz, família. meu Deus, a Faz obra a obra, de Deus. libertação, Os que de estão enfermos, vai transformação, curando nessa em hora, nome Pai. de Jesus Cristo, Entra, que Pai. haja paz, que haja, Abre as meu Deus, portas, em ó Deus, nome em de nome de Jesus Jesus. Cristo, mover de Deus, poder de Sim, Deus, meu Deus. em nome de Em Jesus nome de Cristo. Jesus, Pai, Deus. nós oramos, Pai, Aleluia. abençoando cada lar, Glória a abençoando cada família Sim, meu e Pai. declarando, Senhor, a bênção, É, meu Pai. declarando, Senhor, o milagre, Sim, em Jesus. nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém? Acho que travou lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Amém, irmãos?
Aleluia, Deus é maravilhoso. O celular deu uma travadinha ali, então teve um momento que não deu para mim ver todos os nomes, mas Deus ouviu aí, viu, irmãos? A partir do momento que você colocou aí o seu pedido aí, Deus alcançou, porque nós pedimos para Deus alcançar cada pedido que estava sendo colocado aí na presença dele, amém? Irmãos, o irmão Renan, acho que a maioria viu aí, o irmão Renan, ele deixou o testemunho aí, nós entramos para orar, né, por ele. A Maria tinha comentado que ele passou pelo médico, deu um probleminha nas vistas dele, e ele deixou o testemunho aí. A hora que voltou as coisas, eu acho que sumiu, tá pra lá. Não. Pode falar. E aí ele estava agradecendo, porque nós entramos em oração, colocamos ali na intercessão de manhã também, nós colocamos ali a vida do irmão Renan, assim como a gente tem orado por todos aqueles que têm pedido oração. Nós temos orado ali pelas manhãs, a gente tem colocado diante da presença do Senhor, e ele diz aí, ó, a paz do Senhor a todos os irmãos, tio e tia, venho agradecer as orações, pelo carinho, pela preocupação. Eu estava numa luta aí com uma doença no olho esquerdo, e a solução era só um transplante de córnea. Quando o médico já havia desenganado, que já não tinha mais o que fazer, Deus, através das orações, entrou com providência. Foi dada aí a opção de uma lente escleral, que não é muito barata. E essa seria a esperança para não precisar passar por cirurgia. Agradeço imensamente a Deus por ter dado, agradeço imensamente a Deus por ter me dado aí essa vitória, essa bênção, também a toda a família, né, que custeou, que ajudou aí, e ele deixa aqui o agradecimento, o carinho dele das orações, agradece a família, aos irmãos, a todos que estavam orando aí pela vida dele aí, graças ao Senhor, Deus entrou com providência, ele fez teste aí dessa lente, e a lente resolveu o problema, não vai precisar passar por cirurgia, e Deus entrou com vitória aí na vida do irmão Renan. E foi uma coisa assim, então, de Deus, irmãos, que até a doutora, né, que estava tratando ele, ela admirou, né, do caso, né, quando ele experimentou a lente, ele passou a enxergar perfeitamente. É que ele já tinha perdido, então, né? Ela própria admirou, né, e falou que era já um milagre de Deus, o fato de, com essa lente, ele voltar a enxergar. Então, é uma obra de Deus. A gente estava orando, né, toda a família orando, os irmãos orando, a gente nas orações de manhã ali na igreja, orando também, e graças a Deus, ele entrou com providência, não foi preciso fazer esse transplante, né? Só Deus sabe como é difícil, né, quando entra na fila de transplante, muitas vezes leva tempo, muitas vezes até anos para conseguir um transplante, é uma coisa, né, bem demorada e também complicada, né? Mas Deus, ele foi fiel e interveio. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Olha aí o poder da oração, né? Às vezes você está aí nos ouvindo dizendo assim, mas pastor, estou orando já há tanto tempo, continue orando. Porque o que traz a vitória é a perseverança. Tem muitos que desistem no meio do caminho. E às vezes a tua bênção está pertinho para chegar. Vá mais um pouquinho, não desista. Ore, continue clamando, porque na hora certa, Deus entra com providência. Aleluia. Quando os médicos já haviam desenganado o Renan, Deus preparou aí, ó, essa lente e preparou até o custeio aí, que ele conseguiu até o valor, e Deus abençoou. Aleluia. E foi bênção na vida dele, né, irmãos? Então, Deus tem bênção para aqueles que creem, confiam e esperam. O mais difícil é esperar, mas temos que perseverar na oração, porque a vitória vem em nome de Jesus. Deus abençoe a Lidiane, o Renan. Isso é só o começo. Deus tem coisas grandes ainda para fazer na vida de vocês. Estamos orando pelo filho, viu? Em nome de Jesus. De manhã, todos os dias de manhã tem orado aí. A Deus agraciar, né, esse casal aí com o filho. Da mesma forma também pastor Everton e pastor Patrício, todo dia a gente tem apresentado. Esses dois casal. Vamos ter aí mais testemunho em nome de Jesus. Irmãos, amanhã
Até eu tinha falado pro pastor pra gente deixar pra semana que vem, mas o pastor achou melhor amanhã a gente já começar. Então amanhã nós vamos estar a partir das 7h30 da noite ali na igreja. Se alguém quiser levar o quilo, alguém quiser ir ali levar o seu dízimo, nós vamos estar ali, a oferta para a obra de Deus. Às vezes você fala assim, mas a igreja está fechada, mas a igreja tem água, tem luz, tem aluguel. Nós temos compromissos para pagar, compromisso assumido todo mês. Então, você que já tem o seu dízimo, a sua oferta, o seu quilo para abençoar outras pessoas, amanhã, 7h30 da noite, nós vamos estar ali. Para quem ainda não pegou o envelope de dízimo, tem alguns que ainda estão conosco, nós vamos estar entregando amanhã. Se não der tempo de passar na casa dos irmãos, não tem problema, pode ir na igreja que o envelope vai estar lá. Lá mesmo você vai ter a caneta, você vai poder marcar, colocar no seu envelope. Nós vamos estar orando, abençoando vocês. Na próxima semana já vamos estar marcando também o dia da Santa Ceia, mas aí vamos estar avisando também os irmãos. E para os irmãos que falou que, né, que já estava com dízimo, que era para a gente passar na casa e pegar, a gente vai estar passando amanhã, tá bom? Então os irmãos que mandaram mensagem, pastor, já estou com o dízimo aqui. Não se preocupe, né? Que a gente vai. Não precisa se preocupar que amanhã mesmo a gente vai estar passando aí em todas as casas dos irmãos que falou que era para estar passando pegar, tá bom? Então, como a pastora falou, irmãos, mesmo a igreja fechada, a gente tem compromisso, né? Esse mês a gente teve que mexer com toda a documentação da igreja, né? Renovar ali o CNPJ de 3 em 3 anos, é feito isso aí. Como esse ano está nessa pandemia, a gente mesmo que teve que fazer, não foi nem um escritório. Então é coisa que gera custo, tem custo, né? Só é uma taxa de mais de R$300, então tem gasto, está tendo gasto. Então a gente conta, né, com a ajuda de todos, né? Em nome do Senhor Jesus. Creio que logo a gente vai voltar nos cultos presenciais, estamos orando para isso. Mas eu peço, irmãos, em nome de Jesus, né, contribua, seja fiel a Deus, porque a obra de Deus ela necessita, né? A gente tem todo um trabalho social também, né, que a gente muitas vezes, só o quilo da igreja não atende a demanda, a gente muitas vezes temos que comprar até cesta básica para socorrer pessoas carentes, né? Então contribua, né, com o teu quilo, com o teu dízimo, com a tua oferta, e pode ter certeza que as janelas dos céus vão se abrir e você vai estar sendo abençoado, amém? Deus abençoe. Amém? Vamos orar agradecendo, vamos orar, logo após o pastor já vai estar dando a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos por este culto, por esses momentos que passamos na tua presença. Deus, te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque tu és maravilhoso. Obrigado pela vida de cada família, cada irmão, cada irmã que esteve conosco. Obrigado por esse testemunho, Senhor, que veio engrandecer e exaltar o teu nome, porque o Senhor é o Deus de milagres e continua operando milagres nos nossos dias. Obrigado por essa vitória na vida do irmão Renan, e oramos para que o Senhor venha, Senhor, dar também a tua bênção na vida dos demais irmãos que também necessitam de um milagre, de uma vitória. Pai, que o Senhor venha estar agindo, abençoando, Pai, cada vida. Pai, nos dê uma noite abençoada, um descanso abençoado. Pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre nós, sobre a nossa casa, os nossos familiares. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, e que Deus te dê um restante de semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Uma boa noite a todos, Deus abençoe. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra
tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, Eu sei que tu tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, em nome de Jesus. Boa noite, Deus abençoe.